Olá, estamos começando mais um programa Oportunidades e hoje nós vamos falar sobre governo Temer, o que precisa ou o que pode ser feito para melhorar o país, e isso tudo na visão de economistas. Eu tenho aqui dois convidados, eles são economistas, são doutores em economia. Eu quero apresentar primeiro o Arilton Teixeira da FUCAP, tudo bom? Tudo bom, como vai? Prazer estar aqui, agradeço aí o convite, prazer aqui poder conversar com o Arlindo hoje aí, num momento desse que o Brasil está em situações com muita instabilidade, né? Ok, muito obrigado, Arilton, pela sua presença aqui. Eu também apresento hoje, no meu convidado também, Arlindo Vilasque, mais uma vez com a gente aqui. Tudo bom, Arlindo? Bem, dadas as circunstâncias, a gente pode também continuar saudando como muito bom estar com o Arilton debatendo. Que bom que você, uma vez mais, amplia o debate e coloca esse difícil momento pelo qual passa não só a economia, mas a política e a sociedade brasileira em debate. Eu acho que espero que a gente possa minimamente instruir o bom debate, o bom diálogo, para que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, também participem mais ativamente da construção de um outro Brasil. Ok, muito obrigado também pela sua presença, professor Arlindo. Então, o programa Oportunidades levanta esse tema aqui, governo Temer, o que precisa ou o que pode ser feito para colocar o Brasil nos eixos. Estamos começando. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui discutir esse assunto, né? A gente está vivendo, como vocês mesmos já falaram, momentos de crise, aliás, momentos de crises, né? Crise política, institucional, crise econômica, né? E governos que se colidem, vamos dizer assim, também, né? Na visão de cada um de vocês, né? O que a gente pode esperar a partir desse governo que está na interinidade aí, governo Temer? Arilton, por favor. Bom, eu acho que em termos de economia, o que nós esperamos é que algumas reformas que estão paradas há muito tempo possam caminhar nesse governo e, se nós formos bastante otimistas, que seja finalizada. Eu acho que é uma excelente oportunidade para nós podermos debater isso aqui, sem as questões políticas por trás, sem interesse político. Então, eu acho que o que nós temos que olhar é olhar o interesse do país agora no longo prazo. Então, reformas que o governo Temer começa a discutir, a sociedade, obviamente, alguns indivíduos, alguns grupos, né, passam a resistir a isso. Um particular, uma que vai ser, que ele acabou de discutir, que é a reforma da Previdência. Infelizmente, nós gastamos muito com a Previdência e nossa sociedade, a população brasileira é muito jovem. Então, esse é um tópico que vai ter que ser negociado. E, claro que as pessoas estão pensando, mas eu vou perder direitos. E aí é uma questão difícil, porque realmente isso é verdade. Uma geração vai perder direito tentando garantir que o futuro seja algo menos estressante para a geração que está vindo para o mercado de trabalho. Isso é um conflito de gerações que existe na questão da Previdência, e eu acho que isso vai ser debatido, e eu espero que seja debatido de forma madura. Eu acho que esse é o problema maior que nós temos, sem interesse, sem grupos, entendendo quem está perdendo, quem vai ganhar, e se isso é bom e se isso não é. Essa é uma reforma. Uma coisa que pode acontecer também, que eu acho salutar, é a questão da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, basicamente, é simples. É de permitir que sindicatos e empresas, de boa fé, sem coação, possam negociar os seus contratos de trabalho. Então, a legislação trabalhista brasileira ela é antiga e ela partir do pressuposto, talvez naquele momento fosse correto, de que o trabalhador não teria organização e ele não teria condições de negociar em pé de igualdade e o Estado não seria capaz de garantir isso com as empresas. Eu acho que isso mudou bastante, em particular nos centros urbanos. É claro que é necessário que o Estado continue dando apoio àqueles grupos que não têm essa capacidade. Então, não é ser ingênuo e dizer todos os trabalhadores têm capacidade de negociar em pé de igualdade com as empresas, mas é ver que grande parte dos trabalhadores dos grandes centros urbanos, os sindicatos já são capazes de fazer isso. Isso seria um passo interessante para deixar que as pessoas negociassem os seus contratos de trabalho. Isso daria flexibilidade, né, no mercado de trabalho e permitiria, e aí a expectativa, que tenha menos restrição à criação de empregos, que é um problema no Brasil hoje. Então, essas são as duas coisas. O outro lado está ligado à questão do gasto público.
a lei de responsabilidade fiscal, ela mensurou o gasto público em relação à carga tributária. Então, toda vez que o governo começa a bater na carga tributária, os limites do gasto, o que ele faz? Ele tenta ampliar a carga tributária. Então, ficou o seguinte, o governo sempre querendo mais impostos. E nós chegamos na situação agora de que o Estado está gastando muito. As pessoas estão discutindo aí, falando sobre Estado mínimo, isso. Não é questão de Estado mínimo, é Estado eficiente. Nós não queremos um Estado gastando dinheiro de forma inútil, taxando a população, as empresas e desperdiçando dinheiro. A questão aqui não é de cortar gasto, é cortar desperdício. E quando o Estado fica desse tamanho, a probabilidade maior é que nós vamos achar bastante desperdício. Três então, pontos, né? Três pontos iniciais já da reforma aí. Isso. E é difícil, no momento de conjunto de crise que a gente está vivendo, é difícil até de separar a questão econômica da questão política, das questões institucionais, né? Mas vamos tentar, na medida do possível. Quero ver também agora a visão do professor Arlindo. Olha, Guilherme, eu acho que nós estamos vivendo um grande problema de legitimidade. Então, é indiscutível os temas que o Arildo colocou, eu acho que todos eles precisam ser debatidos. Eu poderia acrescentar mais um ou dois, dentre as quais da reforma política, né, que é necessária. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento em que não dá para ter o otimismo do Arildo, no sentido de que acha, olha, esse governo ou esse Congresso. Nós estamos vivendo uma ilegitimidade do Executivo e uma profunda ilegitimidade do Legislativo. É profunda. Quer dizer, o que as gravações do Jucá trazem à tona é de que este parlamento que aí está, sob a chefia do seu Cunha, sob a chefia do seu Renan Calheiros, ou seja, por a chefia de quem quer que seja, é extraordinariamente ilegítimo. E a gente precisa entender que essa é uma questão estrutural. É uma questão do sistema que foi implantado com a nossa querida Constituição de 88, né, que criou um parlamentarismo que há muito deixou de ser de coalizão. Ela passou a ser um parlamentarismo de ocasião. Quando a ocasião interessa a um partido com a representatividade que tem o PMDB, aderir ao PSDB para fazer privatização, para fazer uma série de coisas, ele adere a isso. Quando interessa e aí para aderir a isso, tivemos todos aqueles compras de votos que foram denunciados, etc, etc. Quando interessa este bloco aderir ao governo do PT, não é? Adere através de quê? De convicção ideológica? Através de convicção programática? Não, é através daquilo que se intitulou depois de mensalão. Teve mensalão num, teve mensalão no outro, cada um com um apelido, cada um com um objetivo. Então, o que me parece fundamental nesse momento é dizer, primeiro, todos reconhecemos que estamos diante de uma democracia que está sofrendo e sendo assolapado por um executivo ilegítimo e por um parlamento ilegítimo. Então, brincando com as palavras, a gente pode dizer que passaram o machado no tronco da democracia? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente precisa valorizar a democracia. Nós não temos que entrar nesse negócio, porque o Congresso é isso, tem que fechar. Ainda não existe regime mais eficiente por todos os problemas que tem no mundo inteiro. Não tem nada ainda mais eficiente do que a democracia. Então, nós temos que valorizar a democracia. E eu não conheço democracia sem parlamento, sem executivo, sem judiciários independentes, né? Autônomos. Eu acho que isso é fundamental. Então, podemos discutir várias coisas, como é que eu faço a transição. Eu acho que a transição não vai se fazer por uma única mágica, ou seja, aumentando a receita via mais um imposto, ou seja, diminuindo a despesa com X ou Y. Vão ter que ter vários mecanismos. Agora, o grande problema que nós temos é a ilegitimidade. Como a gente está falando aqui do governo Temer, né, e você citar a questão da redução de gastos, foi acertada a questão da redução de ministérios, na opinião de vocês? Olha, eu acho que nós estamos focando em coisa errada. Eu vou dar um exemplo aqui. Eliminou-se o Ministério da Cultura. Eu não sei se, não estudei esse caso, não vi os dados. Eu acho que as pessoas focaram muito mais na existência de um ministro do que numa política cultural.
Olha só. As ações continuam. Isso. A questão é o seguinte, imagina se eu crio o ministro o Temer recria o ministro da Cultura e dá verba zero para ele. O que adianta isso? Então, a discussão, acho que ali foi um pouco superficial, na questão de focar como se o ministério ele fosse suficiente para garantir política cultural. E não é. Eu posso criar um Ministério da Cultura e cortar as verbas, deixa eu repetir isso aqui, e nada vai acontecer. Então, eu acho que tem muito mais se focar nas políticas por trás, tá certo? Seja uma secretaria especial, seja um ministério. Do que simplesmente num indicador. Mas aí eu acho que tem uma questão, porque realmente a existência de uma organização ou de uma institucionalidade é emblemática. Então, o Ministério da Cultura, a Secretaria de Proteção aos Direitos Indígenas, a Secretaria de Proteção à Mulher, são todas propostas emblemáticas, ou seja, você dá um destaque político a uma questão, dá um destaque administrativo, organizacional, a uma questão política forte. Não é? Então, eu acho que, eu não tenho dúvida nenhuma, de que do meu ponto de vista tecnocrata, velho de guarda que sou, eu acho que tem ministério demais. Eu acho que tem ministério demais. Então na sua opinião, foi acertada a redução? Não, na forma como foi feita, eu acho que foi equivocada. Primeiro, porque isso é um governo de transição, no máximo um governo de transição. Ilegítimo, na minha opinião, e de transição. Então não tinha que estar esse tipo de coisa populesca para dar manchete de jornal, para afastar o debate daquilo que é essencial. Eu acho que isso é oportunismo, porque não é uma questão se vai ter recurso ou não vai ter recurso. É uma questão de que, olha, é uma transição. Se nós acreditássemos... Além do que vocês já citaram no início do programa, né? Quais são as prioridades? O que ele deveria priorizar de imediato nesse momento de transição, como o senhor está falando? Vou pedir para vocês responderem no próximo bloco, estão me pedindo intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos com oportunidades. Nós estamos falando aqui sobre o que o governo Temer precisa priorizar nesse momento de transição. Eu gostaria de ouvir de vocês agora, na opinião de vocês. Vocês já citaram 3 questões lá no início do programa, né? Mas o que o governo de transição aí deveria priorizar exatamente, fora essas 3 questões? Professor Lino. Olha, eu entendo que ele precisa priorizar, ele não tem essa legitimidade, mas ele teria condições de priorizar a retomada do desenvolvimento no Brasil, do crescimento. Eu acho que precisaria priorizar a ação de BNDES, a ação do Banco do Brasil, a ação da Caixa Econômica Federal, no sentido de financiar pequenas e médias empresas que são geradoras de emprego, que podem estar voltadas para o mercado interno, que podem também fazer alguns ganhos no mercado externo, porque o modelo anterior, voltado para os grandes empreendimentos exportadores ou puxado o investimento pelas grandes estatais, nós sabemos que neste momento é inviável. É inviável, inclusive, do ponto de vista policial, porque as grandes empreiteiras brasileiras, que são as grandes tocadoras de obras, de Petrobras, de Eletrobras, etc., estão todas sob a tutela da República do Paraná, de Curitiba. Então, elas não podem fazer obras. A nossa legislação de licitação, a 8666, foi construída para beneficiar essas grandes empreiteiras. Então, nós não podemos imaginar que vai ter crescimento a partir disso. Segundo lugar, eu acho que precisa, sim, voltar a priorizar as políticas sociais. Então, para isso, sem dúvida alguma, vamos ter problemas de... não dá para você cortar uma série de projetos sociais que são fundamentais, dentre os quais Bolsa Família, etc. Então, você tem uma outra forma. Olha, dá para cortar pagamento de juros? Me parece pouco provável e me parece menos provável ainda que tanto o presidente do Banco Central quanto o ministro da Fazenda queiram fazer isso, porque é uma senhora sangria no nosso orçamento, no dispêndio público brasileiro desde sempre. Estimular investimento também, Arilton? Você vê por esse lado também? Nós temos essas empresas que ele citou com o BNDES. O BNDES foi sempre um problema porque ele acaba, no final, ele só atende as grandes empresas. Então, o grande gasto do BNDES é com as grandes empresas. Essas grandes empresas não precisam dessa ajuda. E, como a Aline já citou, elas não são criadores de emprego.
Quem gera emprego é a micro e média empresa. É isso que gera. A questão é como você consegue fazer isso. O Banco do Brasil e a Caixa, eles também estão com problemas, né? E as grandes empresas, particularmente duas delas, a Petrobras e a Eletrobras, hoje é inviável fazer. Então, eu acho que, nesse caso aí, pensando em médio e longo prazo, né, você tem que fazer o quê? Recuperar essas empresas primeiro. Recuperar a capacidade que elas têm. E segundo, ver como se ajustar a isso que foi feito. Essas empresas, elas não conseguem, elas não fazem esse papel que está mencionado aqui. Se elas foram criadas para gerar crédito para aqueles que não conseguem no mercado, elas não estão fazendo o papel. Esse é um problema e é fácil entender como é que acontece. Esse mesmo parlamento, esse mesmo sistema político, ele permite o quê? Uma pressão muito forte em cima dessas empresas, tá? Sobre grupos de interesse, grupos econômicos fortes. Então elas acabam, em vez de gerando crédito para essas empresas que vão gerar emprego, elas vão gerar crédito para empresas que não precisam e muitas vezes conseguem isso de uma forma subsidiada. Então o BNDES, por exemplo, nesse momento tem várias críticas sobre quanto de subsídio nós estamos dando às grandes empresas nacionais que não precisam disso. Então acho que isso é uma coisa importante. A questão das políticas sociais. As políticas sociais, a gente tem que olhar, a política social é o seguinte, as pessoas estão falando, vão cortar, não vão cortar, eu não acho que a ideia de cortar, não, é questão de ver o seguinte, rever se é necessário ou não, se é necessário ampliar ou não, a questão é o problema todo é se tem desvio e se não está atingindo o seu objetivo. E eu acho que é aqui que nós temos que focar o nosso interesse. A questão específica aí que já foi citada do Bolsa Família, né, política social, eu acho que eu vou até deixar de fora por enquanto, porque caberia um programa específico sobre o Bolsa Família para a gente fazer uma grande discussão sobre isso. Porque é muito diferente, isso é uma opinião minha, de ver um trabalhador incomodado e um trabalhador acomodado, né? E isso é uma questão para se discutir, né? Para rever essa questão do Bolsa Família especificamente. Que a gente pode jogar por outro lado, que é o emprego que vocês estão colocando aí, né? Olha, que a gente pode mexer com a indústria, por exemplo. Eu acho que aí tem uma questão interessante. Vamos deixar o Bolsa Família de lado, vamos voltar um pouquinho para o financiamento. Eu acho que generalizar que o BNDES só apoiou empresas... Não, né? Eu falei que ele apoia empresas muito grandes. Ele apoia, mas eu acho que a gente precisa também calibrar isso. O BNDES é um instrumento fundamental, reconhecido internacionalmente como um grande instrumento de desenvolvimento, de propulsor da industrialização brasileira. Não é de agora, é desde que foi criado. Então, temos uma série de projetos que eu, obviamente, mudaria, tá? Sem dúvida alguma, mas nós temos que entender que, por exemplo, projetos como o que o Brasil desenvolveu na área de papel e celulose, teve um papel fundamental do BNDES, tanto para impulsionar isso graças ao capixaba Marcos Viana, porque a Aracruz Celulose existe, ou o projeto de celulose no Brasil existe, fruto do segundo PND, muito bem concebida e operacionalizado pelo capixaba Marcos Viana, né? Quanto agora na recente crise de 2007, que foi o BNDES que fez toda uma estruturação financeira para que a combinação de Votorantim com Aracruz viesse a ser bem sucedida e não tivesse caído em desgraça todo esse projeto em função de um processo de especulação financeira. Então, eu acho que isso é um importante. O outro papel importante é o seguinte, o BNDES sim está tentando buscar aprender a trabalhar com pequenas e médias empresas. Temos alguns casos de sucesso extraordinários, né? Dentre os quais, por exemplo, o apoio a toda a energia eólica com tecnologia nacional. Então, tem muita coisa que não aparece. O cartão BNDES é um outro caso de sucesso. O indivíduo, o pequeno empresário vai lá, tem lá o seu cartão. Então, tem uma série de instrumentos que precisam e podem ser instrumentalizados. Porque o grande problema que eu vejo sempre quando a gente está discutindo alguma coisa, e eu me lembro muito bem da época do Fundap, uma vez eu tive um diálogo com uma pessoa radical contra o Fundap, eu disse, olha, o grande problema, e ele tinha toda a razão, um esquema de corrupção extraordinário. Falou, o grande problema que a gente tem é não jogar a água fora e o bebê junto. Então, a estrutura brasileira do sistema de crédito e financiamento público é reconhecida internacionalmente como de sucesso, a combinação de BNDES com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica Federal. Nós precisamos
melhorar a gestão? Eu acho que nós podemos melhorar o foco, temos que melhorar o foco. Nós temos que tirar essas estruturas da injunção corrupta, da cooptação desse parlamentarismo de ocasião. Precisamos. Agora, nós precisamos também ter claro, olha, e eu não acredito que seja o governo ilegítimo do Temer, de transição do Temer que vai fazer isso, mas ele precisa pelo menos dizer, olha, nós precisamos gerar emprego, porque essa, na minha opinião, é uma prioridade. Todos nós economistas, independentemente da corrente que estamos, sabemos que é fundamental ter estabilidade fiscal, que é fundamental ter combate à inflação, que é fundamental ter emprego e que é fundamental ter crescimento. O grande problema é qual é a prioridade. Para mim, a prioridade da economia nesse momento é o crescimento e a geração de emprego. Eu só voltando aqui, a questão maior que eu vejo como operacionalizar essa questão do BNDES é a capilaridade que ele possa ter da economia. Veja só, você tem agências espalhadas no Brasil inteiro. O pequeno empresário, o cara que está em Palmas, é muito difícil para ele ter acesso ao BNDES. E eu acho que esse é um problema. E esse talvez até seja mais fácil de ser resolvido. O problema maior é a questão do próprio funcionamento da democracia em cima do BNDES. Se você, a grande empresa, os grandes grupos, ele tem maior poder de pressão em cima do presidente do BNDES do que teria eu, tá certo? Então, isso acaba desviando o foco da instituição, mesmo que o governo tenha como prioridade passar recursos para pequeno, média empresa, ele vê dificuldade na implementação devido à capilaridade e esse grupo de pressão. E note, isso não é corrupção, tá? Isso é parte da democracia, como o Arlindo já tinha falado aqui. O sistema, ele tem suas falhas. Todo grupo tem o legítimo direito de exercer pressão para obter algumas vantagens do Estado. Isso é parte da democracia. Eu acho que esse é um problema que é muito difícil resolver com a estrutura do BNDES e dos outros bancos, porque eles acabam nesse Congresso, nessa negociação com o Congresso, como você falou antes, acaba tendo essa interferência política em cima dessas instituições públicas. Tá? Ninguém vai discutir aqui, eu acho que é um outro programa que a gente precisa para discutir toda a história do BNDES. Inclusive o nosso tempo até está terminando. A gente fala, né, que o assunto gera mais assunto, né? Eu deixei uma pergunta para o final aqui e eu gostaria que vocês respondessem junto com as suas considerações finais. Vou pedir para o Arlindo Vilasque iniciar. Quais são os riscos que a gente corre, né, com essa crise toda que está por aí, né, esse conjunto de crises, vamos dizer assim, e os caminhos que vocês já falaram durante o programa, mas a luz no fim do túnel, né? O que vocês esperam? Risco e luz no fim do túnel. Olha, o grande risco que nós temos é de parcela da população vir a desacreditar na democracia. Eu acho que isso é um risco extraordinário, é um risco que não está só no Brasil, não. Você vê o Donald Trump ter 30% de votos dos republicanos nos Estados Unidos, é uma demonstração de que lá também está havendo muito disso. Você vê o processo da direita crescente no mundo todo por conta do migrante, por conta de tanta coisa. Então, eu acho que esse é um grande risco, de deixarmos de acreditar na democracia. Nós temos questão de convicção política, né? Porque mais que convicção política. O problema aí é o radicalismo, não? É o radicalismo, mas nós temos que radicalizar a favor da democracia e do respeito à lei, às regras democráticas, dentre as quais de que um governo só é legítimo se for conduzido pelo voto popular. E perdido, vamos para uma próxima eleição. Então, eu acho que essa é a questão. Segundo, qual é a luz no final do túnel? Eu acho que seria, sem dúvida alguma, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte autônoma e exclusiva para discutir a reforma política e a reforma tributária. O Brasil está se esfacelando em função disso. Agora, enquanto a tramitação do processo de impeachment se conduz, eu gostaria muito de ver esse governo, ainda que ilegítimo, pelo menos se conduzir de uma forma mais sóbria. E é sóbria no sentido de que, olha, é transição, não estou me implantando aqui até 2018, o meu sapato de posse vai durar apenas mais X tempo, porque senão fica essa arrogância e esse jogo, que é um jogo ilegítimo e extraordinariamente prejudicial ao Brasil. Quer dizer, o que nós estamos vivenciando hoje é esse, é um grande prejuízo ao Brasil. Arilton. Bom, Risco, luz no fundo. Os riscos todos que eu vejo é o seguinte, é um governo que está sob pressão,
vários grupos, várias pessoas questionando a legitimidade que ele tem. Eu não vou entrar nessa discussão, é uma questão de ciência política. Acho que o Arlindo tem muito mais conhecimento na área do que eu, de ciência política. E eu acho que existe todo esse problema do governo Temer, existe o problema de ele ter ministros ligados à Lava Jato, ele que veio substituir um governo porque estava sendo acusado de ter ligações, de problema da Lava Jato, ele assume, nomeia um monte de ministros, exatamente com o mesmo problema. Então, eu não vou entrar nisso. Eu acho que um problema que eu vejo é o seguinte: o governo Temer, ele assume com a sociedade carente, desejosa de reforma, de mudança. Na verdade, a sociedade quer crescimento, emprego e renda. Nós aqui, economia, que estamos falando dessa... Fica fantasiando. E é legítimo essa demanda. Isso, claro, ué. A sociedade quer crescimento e quer emprego. Então, o Temer vai tentar gerar isso, porque senão ele fica flutuando no ar, né? Então, o meu problema, o medo que se tem é ele tentar fazer coisas demais e não conseguir fazer o básico. Então, eu acho que nesse momento o que nós temos que fazer é o seguinte: foca em algumas tarefas básicas, tá certo? Tenta negociar com o Congresso, a despeito de tudo isso aí que você está falando. Acho que todo mundo está... ninguém vai discordar aqui do que você está falando. O Congresso tem problemas sérios, né? Mas ele focar em algumas reformas e ver se consegue entregar ao brasileiro o que ele quer. Nós estamos falando em renda, isso. O que significa simples? O país voltar a crescer, as pessoas terem dinheiro e estar trabalhando, tá certo? É isso que as pessoas querem. Então, eu acho que é isso. Não entrar e tentar mudar a sociedade inteira, ele não tem condições, ele não tem tempo e muitos vão dizer, nem legitimidade. Focar, tarefas básicas, voltar ao país, estabilizar e tentar entregar o país daqui a 2 anos e meio, que é o período que ele tem aí. Não sei se vai durar lá, não sei se a Dilma volta, mas no período que ele tiver, melhor. Só isso. Ok, muito obrigado, professor Arilton, professor Arlindo também, muito obrigado pela participação de vocês dois hoje aqui. A receita, pelo que eu vi aí, é emprego, renda, consumo. Se consome, vai precisar de produto, a indústria vai ter que produzir, vai gerar mais emprego e a roda vai girar mais facilmente. Não é por aí, professor? Agradeço mais uma vez, então, a presença de vocês dois aqui. Agradeço também a audiência sua, telespectador. O programa Oportunidades fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá!